Evangelho de São João, capítulo 17, versos 22 e 23. Aleluia. Eu louvo a Deus por mais uma vez poder ministrar aqui essa terceira mensagem desta série de 3. Quero agradecer ao pastor Cleilson, a sua esposa, pela acolhida em sua casa, pelo carinho que nos receberam ali. Os irmãos aqui, em meu nome, em nome da minha esposa, nos agradecemos a todos os irmãos, o irmão Carlos, a irmã Lesilda. Estivemos ali no sítio dele ali, fui lá caçar uma onça, peguei, tem foto, vocês viram, né? Peguei onça, não foi? Estava escuro, estava longe. Parece pequeno, mas era grande. 300 quilos mais ou menos tinha, mais ou menos. Deus abençoe vocês. Olha, uma coisa eu posso dizer uma coisa para vocês aqui. Eu estou muito feliz, mas está batendo uma tristeza no coração pela distância que nós estamos, né? Sabemos que estamos na comunhão em Cristo, comunhão pelo Espírito do Senhor que nos une, né? E saber que vamos embora amanhã, esqueci a quantidade de quilômetros, é chão que não acaba mais, né? Mas nós vamos estar ali sempre lembrando de vocês com muito carinho, né? Cada abraço, cada sorriso que vocês nos deram aqui, cada sorriso de alegria, de saber que nós estamos ali também pregando o Evangelho, levando a mensagem de Cristo sem mistura. Isso aí é uma alegria muito grande no nosso coração, né? Eu quero agradecer a Deus também por toda a sua bondade. E ontem à tarde nós oramos, eu e o pastor Cleilson, porque desde que cheguei está chovendo. Aliás, ele vinha me dizendo que vinha chovendo vários dias. E ontem à tarde bateu um chuvão que não foi fácil, né? Umas 4 da tarde, 5 da tarde. E eu, o pastor, nós oramos, pedindo ao Senhor que, se fosse a vontade dele, segundo a sua bondade, segurasse a chuva para que à noite tivéssemos um culto, né, para que os irmãos pudessem vir com mais facilidade e tal. A chuva parou de repente ali, abriu um sol. Só que no nosso pensamento, talvez no meu, no seu, não sei, mas talvez nossa oração fosse só para aquele instante daquele culto de ontem à noite. Mas não choveu ontem à noite, não choveu hoje de manhã e não choveu hoje à tarde, hoje à noite, porque Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos. Não é? Talvez nós pensamos só em ontem, mas Ele faz abundantemente mais. Aleluia. É muito bom, isso é uma alegria tremenda. Queridos, João 17, verso 22 e o verso 23. E eu, a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e os que tens amado, a eles como tens amado a mim. Amém. Pode sentar, meu irmão. Queridos irmãos, esse texto nós fizemos menção nesse capítulo ontem também, lendo esse versículo e outros mais. E é interessante que nesse versículo tem tanto a unidade quanto a glória citada. E o tema desse trabalho, dessa festa, dessa festividade dos varões, é a unidade da igreja e a glória de Deus. Então aqui nós encontramos essas duas citações. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Então nós encontramos aqui essas duas citações da glória e da unidade. E temos falado nesses dias, ou ontem e hoje pela manhã, sobre esse projeto de Deus da sua igreja. Unida, uma só, para a glória de Deus. Seja ela onde estiver, independente de placa, independente de distâncias, a questão geográfica, etnias, línguas, enfim. Nós somos um, e isso aí é projeto de Deus. Isso é uma coisa tremenda, gloriosa, que nós louvamos ao Senhor. Mas eu quero que você pense comigo agora sobre um aspecto da glória de Deus, porque a unidade é algo que já falei ontem também, que não se pode dividir. O que é a glória de Deus? A glória de Deus, nós podemos falar, se for falar só sobre a glória de Deus, muitas horas. Mas a glória de Deus, em suma, é a santidade de Deus revelada, manifestada. Quando nós olhamos para João 1, 11, eu falei isso de manhã também. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí seguindo na palavra vai dizer assim, e vimos a sua glória como a glória do unigênito cheio de graça. Então nós temos aqui observado que esse projeto de Deus, que muitos não vão entender, mas a igreja do Senhor vai compreender, porque ela é habitada pelo Espírito Santo, de modo que através, pelo poder do Espírito Santo, a igreja compreende isto, que o mundo lá fora não pode entender, e não pode receber, não compreende mesmo.
E não vai entender porque aquele que não é ovelha, ele não vai ouvir. Jesus disse: vocês não podem me ouvir porque não são minhas ovelhas, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e além de ouvir a minha voz, elas me seguem. E se você está seguindo a Cristo, é porque você é ovelha dele, você ouviu a voz dele. Talvez uma outra voz, uma voz diferente, você rejeitou e não quis, mas quando foi a voz do Senhor, o dono da igreja, o Senhor da igreja, o Todo-Poderoso, você ouviu e passou a segui-lo. Então eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer agora, em 3 aspectos que nós precisamos entender para nossas vidas. Por exemplo, em tudo na verdade, nós precisamos entender que, da onde nós viemos, de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Se você vê uma pessoa namorando, você vai pensar que ela veio de um momento de solidão, sem namorada. Onde ela está agora e como está? Está namorando, está feliz. E para onde vai? Para um casamento, por exemplo. A pessoa que está, como eu, por exemplo, vim. De onde eu vim? Do mundo das trevas, do pecado, do engano, da mentira. E onde eu estou? E para onde estou indo? As pessoas têm que entender de onde nós saímos, para onde nós estamos indo, mas entender onde nós estamos também. E como nós estamos. De onde nós viemos. Então, quando eu olho para a igreja, esta unidade, esse projeto de Deus, que nós citamos ontem, quando Cristo disse aqui no capítulo 17, no versículo 1 até o versículo 3, onde ele disse assim, Pai, é chegada a hora, aquele momento tão crucial, tão terrível, tão difícil, tão pesado na cruz do Calvário, onde Cristo por nós, pela sua igreja, pelos seus eleitos, por aqueles que ele ganhou do Pai. Uma vez eu coloquei, eu não tenho mais, eu tinha antigamente Facebook, eu tinha uma página e eu coloquei assim, eu nunca ganhei uma alma. Deu quase um infarto no povo. Como é que um pregador diz que nunca ganhou uma alma? Mas não mesmo. Porque quem ganhou foi o Filho do Pai, como foi dito aqui hoje novamente. E temos entendido isso. Então, nós entendemos que as pessoas batem no peito e dizem, eu ganhei tantas almas para Jesus, 30 milhões, 5 milhões, 10 mil, 3 mil. Eu prego há mais de 30 anos e não ganhei nenhuma, porque todas quem deu foi o Pai para o Filho. E o Filho diz, tudo que o Pai me deu é dele. Então, é uma ligação entre o Pai, uma ligação de amor entre o Pai e o Filho. Você e eu somos o resultado da ligação de amor do Pai e do Filho. A igreja esta é um resultado do amor do Pai para com o Filho. Isso é tremendo, isso é glorioso. Então, quando nós entendemos de onde nós viemos, onde nós estamos e como estamos e para onde nós estamos indo, nós começamos a compreender melhor a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus. Partindo de um pressuposto também de que, se o Senhor nos chamou, Ele vai nos garantir nessa caminhada. Partindo do pressuposto que é Deus que nos sustenta e nos segura. As pessoas têm a impressão errada muitas vezes, que elas que seguram na mão de Deus, então até tem uma música, né? Segura na mão de Deus, mas é Deus que nos segura, é Deus que nos sustenta para nós sermos a igreja que de fato devemos ser para a honra e glória do Seu nome. Então essa segurança em Cristo é algo tremendo que nós temos da parte do Pai Todo-Poderoso. Porque imagina, queridos irmãos, de onde nós viemos. Pelo menos, nós podemos citar aqui, o meu tempo é curto, mas pelo menos, eu digo curto porque nós temos que ter um limite de tempo, que não cansa o povo também. Né? Você já deve estar enjoado de me ouvir, já pregando 2 dias seguidos, mas agora, né? Então, de onde nós viemos? Observe a palavra do Senhor. Efésios 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então nós viemos de onde? Nós viemos do mundo dos mortos. Nós éramos mortos em ofensa e pecado, e aquele que não tem Cristo, ele ainda é um defunto. Ele é morto em ofensa e pecado. E quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho para pessoas que estão mortas, que não têm vida, que estão ali, é um cadáver, é essa a expressão realmente de fato. E que é o que um cadáver faz? Como eu disse de manhã, vocês sabem, talvez pelo comentário do pastor Cleilson, que eu trabalho na área da saúde. E quantas vezes eu estou trabalhando com um paciente, conversando com ele, de repente ele já não está mais ali, ele já partiu, já morreu. Quantas vezes dando banho num paciente, de repente o paciente lá, fulano, já foi, tchau, já foi embora. E aí você faz o que você quiser com ele. Nós arrumamos a sua roupa, colocamos ali as ataduras, seguramos, levamos para o necrotério do hospital e acabou. Porque o morto você faz o que quer, mas ele não faz nada. Da mesma forma, o homem lá fora e nós, como estávamos antes, mortos, em ofensa e pecado, não fazíamos nada. Mas Deus, o Senhor, nos alcançou ali na morte, no pecado, na imundícia, para nos dar vida e vida na presença do Senhor, aleluias. Então, aprendemos que nós, a Igreja Unida, entendemos que nós viemos de onde? Isso vai nos fazer sermos humildes. Porque as pessoas batem no peito e fazem muitas coisas, se exaltam. Mas o que é exaltado é o Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado.
Então nós temos que entender que apesar de Deus nos usar, apesar de Ele nos dar graça pelo Evangelho, derramar essa glória que eu falei ontem, vou falar mais um pouquinho hoje do Evangelho, nós entendemos que não temos que nos exaltar e nos ensoberbecer, mas temos que render a honra e a glória ao seu nome, porque mesmo morto em ofensa, Ele nos amou, Ele nos alcançou e nos amou primeiro. Segundo aos Coríntios 5, 21 diz que Ele se fez pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, não havia esperança nem expectativa alguma. O homem ia a passos largos para a eternidade, mas Deus já no plano eterno nos escolheu, tendo nos escolhido lá do mundo dos mortos. Eu quero te dizer, nós viemos do mundo dos mortos. Se você abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, você vai encontrar uma expressão que Herodes, ele dizia o seguinte, a respeito de João Batista. Olha, esse João Batista aí, está me incomodando. Estou falando em minhas palavras, né? Ele está me incomodando. Esse aí só pode ser Jesus. Jesus só pode ser João Batista que ressuscitou. Porque nele se opera muitos sinais. Olha o que Herodes disse a respeito de João Batista. A respeito de Jesus, aliás. Esse Jesus que está pregando aí, ele está curando as pessoas, está libertando as pessoas, transformando vidas, ressuscitando os doentes. Esse Jesus aí, ele só pode ser João Batista, porque ele veio do mundo dos mortos, talvez na mente dele, não sei se na sua mentalidade, na sua forma de pensar, no seu jeito de imaginar, ele imaginava que alguém que venha do mundo dos mortos venha com poder. Porque ele, olhando para Jesus, ele disse, só pode ser esse daí, João Batista, que veio do mundo dos mortos, que ressuscitou. Por isso, esses sinais se operam através dele. Mas se você olhar para João 10, verso 41, você vai ver Jesus pregando e ensinando, e de repente as pessoas olham e dizem assim, João Batista não fez sinal algum, mas tudo quanto ele disse a respeito deste, que é Jesus, é a verdade. Ele não fez sinal algum, mas ele pregou ao Senhor Jesus e tudo que ele falou de Jesus era verdade. Agora, qual é a conexão que Herodes fez? Que se ele sabia, não talvez Herodes, mas talvez ele também, a multidão sabia que João Batista não tinha feito sinais, mas tinha dito a verdade sobre Jesus, e ele olhou para Jesus e imaginou que ele tinha sido João Batista, porque voltou do mundo dos mortos, mas não havia sido em vida feito sinais, mas vindo do mundo dos mortos veio fazendo sinais. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que aquele que vem do mundo dos mortos, ele vem com poder, porque nós viemos do mundo dos mortos pelo poder do Evangelho. Nós saímos do mundo dos mortos pelo poder do Evangelho. Foi o Evangelho poderoso que a glória de Deus manifesta no meio da igreja. Foi este Evangelho que nos trouxe do mundo dos mortos. Agora não tem cadáveres, agora tem homens vivos e vivos pelo poder do Espírito de Deus. Aleluia! 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 Está entendendo? Às vezes você olha assim e fala, eu não vou aguentar na caminhada. Vai, porque você foi ressuscitado com poder, na ressurreição de Jesus com poder. Eu não estou aguentando a tribulação e a angústia e a adversidade. A tentação está tão grande, eu não vou aguentar. Vai aguentar, porque o Espírito Santo de Deus que agiu, ressuscitando gloriosamente as nossas vidas, nos vivificando, opera em nós. E age em nós. Então nós viemos do mundo dos mortos. E viemos do mundo. Olha só o que diz João, capítulo 15, esse eu quero ler, verso 19, está pertinho aí. João 15, verso 18 e verso 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria, ou o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, e por isso que o mundo vos odeia. Eu vos escolhi do mundo, nós viemos do mundo morto, de pecado, de transgressão, e viemos do mundo, de um sistema corrompido, perverso, tenebroso, onde a mentira e o engano, ele é terrível, e de lá nós viemos, por isso nos mantemos humildes diante do Senhor. A igreja exalta a Deus, a igreja não exalta o homem. Por isso a pregação não é pregação egocêntrica, mas é uma pregação cristocêntrica. Por isso que a pregação não pode transmitir honra e glória para o homem, porque é esta glória de divino que ele é, da divindade, não divide com ninguém. Isaías 42, versículo 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não divido com ninguém, nem dou meu louvor às imagens de escultura, esta é a glória dele. Mas essa graça gloriosa que ele nos dá de nos tirar do mundo, e de nos tirar do mundo dos mortos, nós podemos então, para a honra do Senhor, louvá-lo e exaltá-lo e bendizê-lo, e com humildade nos render diante do Senhor e agradecer, porque lá no mundo dos mortos, onde ninguém, o que você quer com morto? Ninguém quer nada com morto. Aliás, tem muita gente que tem muito medo de morto.
Mas nós temos que sair e pregar para os mortos. Nós temos que ter coragem de sair aí fora e falar que se ele não se arrepender, porque muitos pregam assim: Jesus te ama, Jesus te ama, te ama, te ama. Entrega folhetinho para aquele indivíduo que está em treva de pecado. 2, 3 amantes. Rolo para tudo quanto é lado. Aí ele olha e diz: bom, se você é crente, tem comunhão com Deus, diz que ele me ama e ele te conhece e me conhece, então está tudo bem, porque se você conhece a Deus e Deus te conhece, e você é emissário dele, dizendo que ele me ama, então está tudo certo, porque ele sabe como é que eu estou. Mas essa não é a verdade. A verdade é que a nossa pregação é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, aleluia, porque é chegado o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, de onde nós viemos? Essa igreja unida do mundo dos mortos. E agora não somos mais mortos, mas temos vida em Cristo Jesus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Mas agora não. Agora vos deu vida. Agora nós temos vida. Por isso que às vezes nós olhamos para a igreja e na expectativa dela ser mais operosa no trabalho evangelístico, da pregação, em missões, nós ficamos às vezes um pouco com aquele sentimento que nós poderíamos fazer mais pelo tanto de graça que nós temos, de poder que nós temos. Porque quem vem do mundo dos mortos, como nós viemos, nós temos poder. Mas não é o poder nosso de fazer isso, é o poder que Paulo fala em Romanos 1 e o verso 16, porque o Evangelho é o poder de Deus, aleluia, o Evangelho é o poder de Deus. Você pode repetir comigo após mim? O Evangelho é o poder de Deus que me deu vida, vai, o Evangelho é o poder de Deus que me deu vida. Então aplauda Jesus por esse Evangelho que nos deu vida. Tendo nós vindo deste mundo dos mortos, aonde agora nós estamos? Aonde agora nós estamos? Ora, nós estamos em Vilhena. Pois é, nós estamos em Vilhena. Aonde você está nesse mundo espiritual? Porque nós temos que entender de onde nós viemos. Já entendemos. Claro que eu poderia falar aqui muitas horas sobre essa temática, é lógico. Qualquer pregador podia falar sobre muitas coisas ali. Mas agora, onde nós estamos? Nós estamos em Cristo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Efésios 2. Vamos lá. Verso 6. Rapidamente. Efésios 2. Verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. E nos ressuscitou, juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está entendendo onde que você está? Fisicamente, geograficamente, você pode estar em Cruzeiro, em Vilhena, etc. e tal, mas espiritualmente você veio do mundo dos mortos, do mundo de pecados, e está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Todos quantos ressuscitaram, olha só, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós estamos nos lugares celestiais, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso aqui é para nós adorarmos a Deus e louvarmos o Senhor e bendizemos a Ele. Por isso é para toda a igreja. É para essa igreja, nessa unidade que eu disse que não pode ser dividida, que está aqui e em todo e qualquer canto do planeta. Ele não pode ser dividido. Então todo crente está sentado em Cristo nas regiões celestiais. Então quando alguém quiser colocar medo em você pelo Mondex, pela marca da besta, pelo chip, microchip, Elma chip, quando alguém quiser colocar medo em você, não tenha medo, porque você está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí nós louvamos e exaltamos a Ele, porque nós estamos guardados diante do Senhor. Quantas vezes você ficou ali como aquelas galinhas de Angola? Aqui tem galinha de Angola, né? Que fica, tô fraco, mas você está em Cristo. E se você está em Cristo, você está assentado na região celestial. E se você está assentado em regiões celestiais, você está, aleluia, na segurança do poder de Deus. Porque nenhuma alma vai se perder. Cristo não vai perder ninguém. Nenhuma alma vai se perder. Jesus segura, sustenta a sua igreja. Ele trouxe do mundo dos mortos e trouxe com poder. E sustenta, e segura, e guarda, e a igreja vai chegar naquele grande dia, porque isso é projeto de Deus. Aleluia. Olha só o que diz Colossenses 3. Olha aí, do lado. Colossenses 3, do verso 1 a 3. Portanto,
se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Olha só, porque já estáis mortos. Mas está vivo ou está morto? Que negócio é esse? Eu acabei de falar que está vivo, e agora fala que está morto. Que negócio é esse? Você estava morto para o pecado. Você estava morto em pecado e agora está morto para o pecado. Não tem mais morte agora. Agora só tem vida em Cristo Jesus. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você está entendendo? A minha vida e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Portanto, nós estamos em que lugar? Escondidos com Cristo em Deus. De onde viemos? Do mundo dos mortos, do mundo de pecado. É onde nós estamos, assentados com Cristo. E de que forma? Ressuscitados com poder, escondidos, como diz a palavra, escondidos, a nossa vida escondida com Cristo em Deus. Quem pode arrebatar-nos? Quem que pode nos tirar? Quem que pode nos fazer cair? Quem que pode nos levar? Não vai conseguir, porque a igreja está escondida com Cristo em Deus. Aleluia, aleluia e aleluia. Quando eu li isso daqui, a gente lê, né? Passa. Aí comecei a orar, e há tempos atrás, eu via a igreja com muito medo, os crentes com muito medo, não sei o que estava acontecendo. É lógico. Somos seres humanos, é natural ter medo. O medo até é bom. O medo nos dá segurança. Se você não tem medo, você vai lá e coloca a mão num fio desencapado e leva um choque. Mas o medo faz bem. Mas esse pavor que muitos estão sentindo ultimamente, que tem me incomodado de fato. Muitas pessoas ficam com um pavor terrível. Algumas pessoas chegaram até mim e disseram assim: pastor, o que o senhor acha de nós vacinarmos as crianças? Porque tem um projeto aí de eliminar 7 bilhões e 500 milhões de habitantes, ficar só com 500 milhões, estão ali perturbados com a internet é muito boa, através da internet nós conhecemos o pastor Cleilson, estamos aqui em Vilhena aí congregados nesse mesmo ministério, e é muito boa nesse aspecto, é muito bom, é maravilhoso, mas muitos ficam ali fuçando daqui, fuçando dali, procura de cá, procura de lá, e não observa a palavra, não ouve a palavra, não vem para a doutrina, para ficar caçando coisa que não convém, e de repente ele fica ali, o seu coração pesado de tanta coisa que vê, é o FEMA, é harp, é no chip, né, que eu falei agora há pouco, e tanta coisa, e agora como é que vão fazer? Não tem mais segurança? Não, meu querido, nós estamos escondidos com Cristo em Deus. E essa irmã chegou e perguntou assim: pastor, nós podemos tomar vacina, porque está dizendo que as vacinas vão ser contaminadas, e vai matar não sei quantos milhões. Eu falei: pode tomar vacina, mas e se morrer, meu amigo? Se você morrer, você está no lucro, porque para viver nós vivemos em Cristo, e para morrer nós estamos no lucro. O crente quando morre, ele não tem prejuízo, o crente quando morre, ele tem lucro, porque ele morrendo em Cristo, ele estando, ele vai para ele eternamente, aleluia. Aplauda Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. E tem mais, eu disse para essa irmã: não vai morrer um crente e nenhum ímpio, se Deus não permitir. Quem manda na morte, na vida é Deus. Pode tacar veneno, pode tacar veneno na galinha, pode no pintinho, e vacina, e contaminar a carne, e contaminar o rio. Vai acontecer, a palavra nos informa que por conta das profecias que vão se cumprindo, vai acontecer, multidões vão morrer. Mas tem uma coisa: crente que está escondido em Deus, em Cristo Jesus, assentado nas regiões celestiais, ele não teme a morte, ele sabe que a morte, aleluia, é só aquela passagem daqui para lá para estar eternamente com o Senhor, e que vai ressuscitar pela vinda bendita de Jesus, o nosso Deus. Onde é que você está? Onde nós estamos? Olha só, 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, diz a Sagrada Escritura que uma mulher, das mulheres dos profetas, foi falar com Eliseu e disse assim: Eliseu, o meu marido, teu servo, morreu, e veio os credores para levar os meus filhos, mas você sabe que o meu servo temia ao Senhor, o meu marido temia ao Senhor. Aí Eliseu olhou para aquela mulher e disse: declara-me o que tens em casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, nada. Absolutamente nada, mas nada, absolutamente. Tem uma botija de azeite, me lembrei. Tem uma botija de azeite. Às vezes nós ficamos assim, né? Eu não tenho mais nada, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais força, eu não tenho mais capacidade, o meu ministério acabou, a minha chamada já era, o meu ministério, meus dons já foram, não tem mais jeito. Mas você dá uma olhadinha lá no armário, vê se não tem uma botija de azeite lá ainda. Dá uma olhadinha, vê se no cantinho não tem lá uma botija de azeite. Talvez você chegou nesse trabalho, nessa festividade, pensando: mas não tem mais jeito, que eu acho que depois daqui eu vou parar, vou encostar a chuteira, vou pendurar a chuteira, vou largar de lado. Mas o que declara que você tem em casa? Olha, não tem sim, tem uma botija de azeite lá.
Aí diz a palavra do Senhor que Eliseu chegou para aquela mulher e disse o seguinte, faz assim, e pega emprestado vasos, mas não poucos vasos, pega bastante vaso emprestado. E chamou seus filhos e foi chamando os vizinhos, empresta um vaso aí, vaso, e trouxe. E a Bíblia nos informa que Eliseu instruiu a ela, quando você pegar os vasos, você vai pegar essa botija de azeite e vai derramar no vaso. Uma botija, vai derramando lá. E diz a palavra, o texto sagrado, que ela ia derramando num e enchendo, passava para o outro, 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 e enchendo, de maneira que de repente a mãe olhou para os filhos e disse assim, filho, traz mais vaso, mas não tem mais vaso, mãe. Não, mas traz, não acabou, já prestamos de todo mundo, mas de todas as ruas passamos emprestando vaso, está tudo cheio, está lotado, não tem mais vaso, diz a Sagrada Escritura que o azeite acabou, amém? Não. O azeite parou. Enquanto tiver vaso, o azeite não vai parar. Se tiver vaso do Senhor Deus, o azeite vai continuar descendo. Aleluia. Você está entendendo? Talvez você pensou assim, o meu ministério está acabando, está apagado. Não, nós estamos escondidos com Cristo nas regiões celestiais. Mas o que eu estou dizendo com esse texto lá do livro de 2 Reis? Observe. Havia um clamor de uma mulher pela dura realidade que ela estava vivendo. Viúva e com dívidas que o marido deixou, e o credor querendo levar os seus filhos. A igreja tem uma tipologia da igreja que é uma mulher. É uma linguagem tipológica. Há um clamor daquela mulher, e há um clamor da igreja também. Se você olhar para o livro de Lucas, capítulo 14, você vai ver ali o Senhor naquela parábola da grande ceia, onde o Senhor preparou um grande banquete, uma grande ceia, e mandou que os seus empregados fossem atrás das pessoas, e eles foram atrás das pessoas, e um disse assim, olha, eu não posso ir porque eu comprei uma junta de bois, eu vou ver se essa junta de bois está boa. O outro, não, eu não vou porque eu comprei uma terra, agora eu vou plantar. E o outro, não, eu vou casar, eu casei, etc. E foi se excusando, e ele voltou para o Senhor e disse assim, olha, aconteceu isso. Então faz o seguinte, vai lá agora, entra pelos valados, vai pelas vielas, pelos cantos mais difíceis de achar, entra lá e chama as pessoas. Mas que tipo de pessoa? Vai chamar o cego, vai chamar o manco, vai chamar o aleijado, vai chamar todo esse tipo de pessoa. E a palavra nos informa que assim ele fez, e foi chamando. E de repente ele chegou ao Senhor, eu fiz como o Senhor mandou, mas ainda há lugar. Aleluia. Ainda há lugar. Você está entendendo aonde Deus quer nos levar nesta noite? Você está conseguindo entender o que Deus quer fazer com você nesta noite? Você está conseguindo entender o que o Espírito Santo quer nos conduzir nesta noite? Porque o Espírito Santo, aleluia, é um dos símbolos do Espírito, é o azeite. Um dos símbolos do Espírito é o azeite. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios 1 e o verso de número 13. Efésios capítulo 1 e o verso 13. Eu vou ler o 11 a seguir. Nele, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Depois de você creu porque ele operou e para nós cremos, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O que eu quero chegar com aqueles vasos daquela mulher, ela estava com uma dificuldade, estava com um problema, havia um clamor, havia uma luta, havia algo ali difícil naquela mulher, naquela vida, naquela história. Mas a palavra nos diz que Eliseu falou para ela, os vasos estão cheios, todos cheios, então agora você vai vender, vai pagar a dívida e vai viver do que sobrar, porque vai sobrar muito, vai viver porque Deus tem abundância. Agora, onde eu quero chegar com isso? A Bíblia também tem uma linguagem figurada que nos chama de vasos. A Bíblia também tem uma linguagem que nos aplica como vasos, que são vasos de barro, mas que a glória contida pertence a Deus. E quando eu olhei para esse texto, eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. Vai lá e chama, e empresta vasos, e traz os vasos. Muitas daquelas da parábola que eu citei, da grande ceia, não quiseram vir. O Senhor disse assim, ainda há lugar. O texto informa que ainda há lugar. Todos aqueles que recusaram não vão participar, mas ainda há lugar. Onde eu quero chegar com isso? Com esses vasos, com esse azeite, estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais, e olhamos para Efésios no versículo 13, que diz que todos quanto creram, aleluia, eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. Que ligação que Deus me deu para a sua honra e glória, que esse Espírito
tipologia de azeite. Ele é o selo na nossa vida, na minha vida, na sua vida. E você é vaso de Deus. E os vasos de Deus estavam num lugar, todos na casa. Presta bem atenção. Não estava o vaso na casa da mulher. Vai buscar lá e traz para cá. Busca o vaso lá e traz para cá. Não é lá que vai encher. Vai encher aqui aonde? Junto, unido, no mesmo lugar, na mesma casa. Hebreus 3, versículo 6. A igreja é a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. Põe o vaso na casa, porque o azeite vai descer. Enquanto houver vaso, o azeite vai descer. Enquanto tiver vaso, aleluia, esse azeite não para. O azeite não acabou. O azeite parou só quando acabou o vaso. Mas se tiver vaso aqui, levante a mão e glorifique a Deus. Se tiver vaso aqui, levante a mão e adore a Deus. Aplauda Jesus agora, porque você é selado. É uma tipologia do Espírito Santo, aleluia. É na mesma casa, dentro da casa, fecha a porta, porque o azeite vai descer. Estamos escondidos em Cristo Jesus. Aleluia! Onde estamos e como estamos? Estamos em Cristo e como estamos? Às vezes abatidos, às vezes perseguidos, às vezes afrontados, às vezes confrontados com tantas coisas. Mas era a palavra, pega o vaso em casa. Hebreus 3,6 fala que a igreja é a casa do Senhor. Ali fecha a porta. Fecha a porta para a dúvida. Fecha a porta para os enganos, para as heresias, para essas imundícias que estão sendo aplicadas e apresentadas aí fora. Fecha a porta para isso, porque a igreja do Senhor é uma igreja santa, piedosa, que não come outra coisa a não ser pão do céu. A palavra de Deus se alimenta de Cristo. E essa comunhão gloriosa, queridos irmãos, foi rompida lá no Éden, quando o homem caiu. E quando o homem caiu, ele caiu fazendo o quê? Perdendo a comunhão, fazendo o quê? Comendo. Comeu do fruto proibido. A serpente enganou a mulher de maneira que ela chegou e comeu do fruto. E quando ela comeu do fruto não aconteceu nada, aparentemente, não conseguia achar ali alguma coisa. Mas ela levou para o marido. E quando o marido comeu, completou ali unidade. Eles eram um aqui. E quando eles comeram, os dois fizeram a mesma coisa, naquela unidade. Aí então os olhos deles foram abertos. Quando ela comeu, nada aconteceu, mas quando os dois, ele era o representante, era o cabeça, mas a unidade, o corpo, os dois eram um, assim como nós, marido e mulher, somos um. E quando o um fez o errado, porque quando nós seguimos, somos iguais quando fazemos e falamos o que nos é comum, ou em santidade ou em pecado. Por exemplo, se você olhar, já volto aqui em Adão, se você chegar, por exemplo, uma pessoa que torce para o Cruzeiro, por exemplo, ele está aqui em Vilhena, né? Tem alguém cruzeirense aqui? Não, né? Se você for lá, por exemplo, da minha cidade, que se chama Cruzeiro, e você passar na rua com a camisa, ou você olhar, esse é dos meus, você está um com ele, você tem comunhão com ele, você pode até não conhecer, mas se tiver um jogo passando na televisão, você passando numa loja, os dois que nunca se viram, vão se abraçar, e vão se beijar, e vão pular, por causa de um time que ele torce, porque aquilo lhes é comum, não é isso? Mais ou menos por aí. Aquilo lhe é comum. E aquilo que é comum, ele pode ser tanto no que é bom, ou no que é mal, ou no que é ruim. Por exemplo, quando Adão completou, quando ele comeu do fruto, junto com a sua esposa, a queda aconteceu. Houve o pecado, houve a queda. E perdeu-se a comunhão. E como é que o homem obtém a comunhão? Da mesma forma, comendo. Ele perdeu a comunhão comendo. Ele volta à comunhão comendo. Tipologicamente na ceia do Senhor, mas espiritualmente quando comemos do pão do céu, que não é um pedacinho de pão, mas é Jesus, o pão vivo que desceu do céu. E quando o pecado vem, ele alastra, ele quer espatifar, ele quer estraçalhar, ele quer distanciar. Aí vem Jesus e diz, João 6, verso 48, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Jesus é água da vida, é pão da vida, é palavra da vida, é espírito da vida. Ele pegou o morto como eu e você e nos tirou da morte e com poder nos colocou na sua casa, vasos de boca para cima. E o azeite começou a descer, de repente o filho olha para a mãe e não tem mais vaso. Então o azeite não acabou, o azeite parou. Eu repito, o azeite não acabou, é selo do Espírito Santo. Enquanto tiver um vaso, o azeite vai descer. Enquanto tiver um eleito, vai ser selado pelo Espírito de Deus. Aleluia! 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 Aleluia, aleluia, oh aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero te dizer, não é o fim para o seu ministério, não é o fim para o seu casamento, não é o fim para a sua vida com Deus. Talvez você pecou e errou, faz alguma coisa que não foi do agrado do Senhor, mas tem pão vivo do céu e tem sangue que purifica de toda a iniquidade, de todo o pecado. Onde nós estamos? Em Cristo Jesus, assentado nas regiões celestiais. E para onde nós vamos? De onde nós viemos? Onde nós estamos? E para onde nós vamos? Queridos, prestem atenção nessas palavras. Sentimento, princípio e propósito. Uma igreja unida, ela precisa ter essas três características no mínimo. Ela precisa ter o sentimento igual, os princípios iguais e também, de igual modo, os propósitos. Filipenses 2, verso 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, morte de cruz. Qual é o princípio aí? O princípio aí, o sentimento aí, qual é o sentimento? É o sentimento, aleluia, da obediência. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, humildemente. Lembra que eu falei agora há pouco? De onde nós viemos? Nós temos que nos manter humildes, porque nós viemos do mundo dos mortos. Lembra que eu falei agora onde nós estamos? Em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, guardado em Cristo Jesus, escondido em Cristo, em Deus Pai Todo-Poderoso. E agora, esse sentimento deve ter na unidade de obediência ao Senhor. Porque muitos querem obedecer até uma parte, até onde não lhe aperta. Mas o Evangelho é para ser obedecido em sua íntegra. Uma igreja só é graciosa e operosa quando ela tem obediência integral. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Podia ser outra morte, mas foi a morte pior que pudesse existir. Foi até a morte e morte de cruz. Princípios, João 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual é o princípio que rege as nossas vidas, a igreja? O princípio da verdade do Evangelho. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Crente que não ama a palavra, despreza a palavra, não consegue entender essa verdade. E essa verdade, muitas das vezes, ela é aquela que vai nos apertar, mas também vai nos sustentar na presença do Deus Todo-Poderoso, em pé, até aquele grande dia. E propósito? Qual é o propósito? Nosso propósito é quando Cristo vier. E é isso que eu quero falar agora. Para onde nós estamos indo? Porque isso aí às vezes apaga no meio da igreja. Quando eu tinha meus 14, 15 anos, há muitos e muitos anos atrás, as pregações eram muito voltadas para a volta do Senhor Jesus. E eu quero vos afirmar que Jesus não está voltando. Amém, meus irmãos? Mas que Ele voltará. Porque voltando... Ele vem, amanhã eu vou estar voltando para casa, né? Daqui a pouco eu vou estar ali no aeroporto, daqui a pouco em Cuiabá, daqui a pouco em Guarulhos, daqui a pouco lá. Estou voltando. Mas Jesus não está vindo de repente, devagarzinho, chega aqui numa nuvem, depois de uma estrela, depois de um planeta. Não, Ele voltará. Portanto, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Então esse propósito nosso é de estarmos com o Senhor e andarmos na presença dEle. Para onde nós estamos indo? 1 Tessalonicenses 4, verso 16 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e a palavra nos informa que seremos levados à presença do Senhor nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para a eternidade com Jesus. Nós estamos indo para a eternidade com Cristo. Nós já estamos na presença deles.
estamos nele, mas nós estamos indo para o encontro com Jesus nos ares. Eu quero te dizer, ainda que você morra, ainda que a sepultura seja o teu destino ou amanhã, hoje, ou daqui a pouco tempo, antes da volta do Senhor, mas quando Ele vier, a sepultura vai se abrir e tu vais sair de lá. A igreja que estiver, aleluia, passado para a eternidade, vai ressuscitar num corpo de glória, que não tem diabetes, que não tem câncer, que não tem dor na coluna, que não tem doença alguma, que não tem cansaço, aleluia, e a igreja viva aqui vai estar transformada num corpo de glória e vamos subir ao encontro do Senhor. Isto é motivo para darmos glória a Ele, isto é motivo de exaltarmos a Ele, é o Evangelho, aleluia, e dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um. Que glória é esta? É o Evangelho, e este Evangelho nos faz saber de tudo isso. Portanto, alegra-te, louve e exalte a Senhor nesta unidade, esqueça os pormenores, aquelas picuinhas, porque nós somos um corpo que tem um Senhor, que habita um Espírito e que tem a palavra de Deus operando em nossas vidas. Aleluia. Fique de pé comigo, meu querido. Aleluia. Glória a Deus. Para onde nós estamos indo? Nós estamos indo de encontro ao arrebatamento da igreja. A volta bendita não é um secreto, não. Depois de 7 anos, volta, não. Vai ser audível, vai ser gloriosa. Com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Tremendo vai ser isto. Aquele grande dia. Último dia. Esse dia tremendo e glorioso. E eu quero dizer uma coisa. Nós precisamos saber de onde nós viemos. Onde nós estamos. E para onde nós estamos indo. Temos esses sentimento, princípio e propósitos. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse 21. Aliás, Apocalipse 22, verso 20. Eu vou ler aqui. Continua em pé, rapidinho, eu vou terminar. Apocalipse 20. Oh, aleluia. Vai pensando já na glória, vai. Enquanto eu vou achando aqui, ó, vai pensando naquele grande dia, porque nós estamos indo de encontro a esse grande dia. Talvez você passou o ano passado com tanta dor, tanta luta, tanta adversidade e entrou esse ano também com grandes batalhas. Mas vai pensando, enquanto eu procuro aqui o versículo, o capítulo, feche seus olhos e vai pensando nesta grande obra que Cristo fez na cruz do Calvário e nesse grande dia, de onde nós viemos, para onde nós estamos, como estamos e para onde nós estamos indo. Olha o que diz a palavra do Senhor, Apocalipse 22, e o verso 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Repita comigo. Ora. Com força agora. Ora. Uma vez mais. Ora. Este é o clamor da igreja. Esse é um clamor da igreja. Ora vem, Senhor Jesus. Mas eu estou dizendo que tem uma igreja que já partiu, porque tem crentes que já partiram para a eternidade. E onde estão esses crentes? Vamos lá para a palavra do Senhor? Apocalipse. Capítulo 6. Pertinho, do ladinho. Apocalipse, capítulo 6. Verso 9, 10 e 11. No quinto selo. Quinto selo. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Está entendendo? Foram mortos, estão debaixo do altar. Por causa da palavra e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Uma pergunta da igreja. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Aí fala da volta do Senhor tremendamente gloriosa. Onde eu quero chegar com isso? Uma igreja só. Mas eu quero distingui-las. Mas se você não tem divisão, como é que eu vou distingui-las? É que uma é a igreja triunfante e a outra é a igreja militante.
A igreja militante, uma parte dela está aqui nesta noite. A igreja triunfante, aqueles que partiram em Cristo estão debaixo do altar, as almas estão lá. Mas há uma fala das duas que nós encontramos aqui nesse texto. E uma diz assim: ora vem, Senhor Jesus. Essa é a igreja militante que está aqui, que nós dizemos a plenos pulmões: ora vem, Senhor Jesus. A outra também é a mesma igreja unida, só que ela está em outro lugar. E essa igreja que está em outro lugar, ela diz: vai, Jesus, vinga o sangue daqueles que estão lá, que foram mortos, vinga, Senhor. A igreja lá em cima grita: vai. A igreja aqui embaixo diz: vem. É a mesma igreja, é uma unidade. Só que uma que está lá, ela diz: vai. A que está aqui diz: vem. A que está lá diz: vai. A que está aqui diz: vem. A que está aqui diz: vem. A que está lá diz: vai. E Jesus voltará. Jesus voltará. Aleluia. Levante as suas mãos e adore a Jesus. Levante as suas mãos e aplauda a Ele também se desejar. Aleluia. É uma igreja só. Uma igreja militante e uma igreja triunfante. As almas debaixo do altar: vai, Jesus, vinga o sangue daqueles lá, aleluia. A igreja aqui diz: vem, 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 vem. E se você deseja que Ele venha, abre a tua boca e diga: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Olha só isso, uma igreja só. Não são duas, uma só. Mas tem uma outra, não. A outra é prostituta, é meretriz. Não é essa que eu estou dizendo. É uma igreja só. As almas de baixo: vai, Jesus. Vai lá, Jesus, vinga. Mas tem um detalhe. A palavra diz assim: tem que ainda acrescentar, tem que completar o número dos conservos. Tem vaso que não foi selado ainda. Tem vaso que não encheu de azeite ainda. Tem vaso que não foi colocado azeite ainda. Tem vaso que não chegou na casa ainda. Então tem que esperar um pouquinho até que o número dos conservos se completem. E a igreja continua gritando aqui: vem, Jesus, vem, Jesus. A palavra nos informa que quando Cristo vier, eu já citei agora há pouco Filipenses 4, do verso 16 ao 18. Quando Ele vier, numa vez só, visivelmente, audivelmente, gloriosamente, poderosamente, triunfantemente, a igreja lá em cima e a igreja aqui embaixo, num corpo de glória transformada pelo poder de Deus, estará junta, um corpo só. Aí não vai ter problema de distância, nem estar um longe do outro ou longe do outro, porque nós vamos ter um corpo de glória com poder e com graça, porque isto Deus nos deu, e a glória que tu me deste, e eu passo para eles a graça do Evangelho e este poder. Aleluia, aleluia. E quando eu olho para esta passagem que eu vou ler agora, e com isso eu encerro a minha fala. Aleluia. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse 21. Diz assim a palavra do Senhor, do verso 1 ao verso 3. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Eis aqui o tabernáculo. Agora, olha só o versículo de número 11. Falando dessa cidade, essa nova Jerusalém, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Olha só, verso 11, só a primeira parte. E tinha a glória de Deus. E tinha a glória de Deus. Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Uma igreja só um corpo. Todos unidos ali, aleluia. Corpo de glória, sem dor, sem cansaço, sem enfermidade, sem doença, sem a força do maligno e do mal, tentando nos tirar da presença do Senhor. A igreja ali reunida, aleluia, novos céus e nova terra. Até que se complete o número dos conservos, até que os vasos todos sejam cheios. E de repente a Bíblia nos informa: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois Deus mesmo vai habitar e vai estar nele. E diz o texto no verso 11: e tinha a glória de Deus. Só quem acredita nisso dê um brado de aleluia, um brado de regozijo, glorifique a Deus. E tinha a glória de Deus. Uma igreja unida, uma igreja operosa, gloriosa, triunfante, aleluia.
Deus abençoe a igreja.